Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Dia 29 de março, quero meditar com você a palavra que está em João 5, versículos de 1 a 16. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado. Sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é este que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus lhe se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Veja que esta piscina tem uma água que cura. No borbulhar da água, se um doente entrar, é curado. E esta água, esta piscina que cura, nos relembra, simboliza a nossa pia batismal. Porque a pia batismal, ela também é uma fonte de cura para os nossos pecados. Assim como essa piscina que os doentes, ao entrarem, ficavam curados. Na pia batismal, todo aquele que entra é curado dos seus pecados. Veja que a palavra de Deus hoje disse: muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Assim vai ser a pia batismal. Esse doente que tem que ir a esta pia é como se fosse já um chamamento ao batismo. O ser humano vai ter que se jogar nesta piscina. O ser humano vai ter que se jogar nessas águas se quiser ficar livre das suas doenças. O ser humano vai ter que mergulhar nesta água se quiser ser livre do seu pecado. Veja que este evangelho talvez já há um despertamento à graça batismal. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. Veja, o mesmo acontece no batismo. A água em si mesma, ela não tem o poder de fazer nada. O anjo precisava tocar na água. Da mesma forma, na graça do batismo, não é a água que no fundo nos perdoa, mas é a graça do Espírito Santo que age através desta água. Isso é poderoso. Gente, quem fala de batismo é Jesus Cristo. Jesus pede para que todos sejam batizados, e Ele coloca como condição para a salvação: quem crer e for batizado será salvo. Então, assim como nesta piscina que nós estamos vendo neste doente, o anjo toca aquela água, porque aquela água em si mesma ela não tem poder. Veja, se alguém se jogasse naquela água sem o anjo ter tocado, não acontecia nada. No batismo a mesma coisa. A água, ela precisa ser agitada pela força do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo eu recebo uma graça poderosa. E isso tudo acontece com as palavras do sacerdote, do diácono, do ministro do batismo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Juntamente com essas palavras e a água, esta água recebe a força do Espírito Santo. O primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Só que preste atenção, no batismo, agora não é mais um anjo que vem agitar as águas, mas é o próprio Jesus, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Que lindo isso! É o próprio Deus que vem agitar essas águas, que vem colocar sobre elas o Espírito Santo. E veja que nesta água, o primeiro que entrasse na água era curado. Agora, com o batismo, todos os que entrarem na água batismal serão curados dos seus pecados. Veja, mais tarde Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Parece que com essa palavra, aquele homem estava naquela situação por causa de um pecado.
Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Jesus está querendo dizer que o pecado é pior do que a doença. E veja que é disso que o batismo nos cura. Daquilo que é pior do que qualquer doença. Jesus nos cura do pecado. Amado irmão e amada irmã, a maior graça que a gente recebeu na vida é a graça do batismo. Porque no batismo, a doença que a gente curou não foi a do corpo, mas foi a doença da alma, para que sejamos salvos. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.